Vamos lá, pessoal. Pela terceira vez, nós vamos tentar aqui recomeçar, retomar o nosso assunto, né? Falando sobre as 5 linguagens do amor. Mas dessa vez vai, gente. Agora vai, gente. Em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos terminar essa live. Mas eu desliguei agora, gente, dados de celular, né? Então eu acho que não tem como as pessoas me ligarem. Porque quando as pessoas me ligam, aí a live fica muda. Vocês acreditam? Eu vou até depois fazer o teste. Não tive tempo de fazer o teste agora, mas eu acho que do jeito que eu coloquei que os dados estão inativos. Eu vou ver se vai funcionar. Tá, gente? Mas então não vou nem enrolar, porque vai que me liguem de novo. Então, assim, meninas, quando eu dou exemplo daqui de casa, é só para vocês entenderem, né, que o diálogo, ele tem que existir, existe um porquê, né, as pessoas que não têm o seu tanque emocional preenchido, que não estão com... Gente, sabe aqueles tonéis de vinho, né, que a gente vê e ele tá transbordando? É mais ou menos assim que a gente precisa pensar no emocional, tá? Porque uma pessoa que ela não tem um emocional totalmente completo, ela não se sente plena, ela não se sente amada, feliz, ela provavelmente ela é uma pessoa triste, é uma pessoa com mais tendência à depressão, à ansiedade, a gerar nela mágoa, ódio, rancor, né, amargura. Então, muitas vezes a gente quer, e gente, isso é um segredinho, tá? Para nós mulheres. Por exemplo, antes de você ir pedir algo para o seu esposo, né? Ou às vezes até falar, né, algum assunto mais delicado, que a gente tenha esse cuidado, tá? Principalmente esse cuidado nessa hora, né? De se certificar que o tanque emocional do nosso esposo, ele está preenchido. Por quê? Porque é muito mais fácil você conseguir algo dele, né? Ele estando feliz, ele estando bem. Por que que às vezes eu brinco, eu falo assim, gente, a melhor hora de eu conversar com meu esposo, ou eu pedir para ele aparecer aqui, né? Ele responder caixinha de pergunta, quando ele tá indo pra fazenda. Vocês já notaram isso? Que a maioria das vezes que nós estamos indo pra fazenda, ele aparece, eu tenho mais liberdade pra falar assim, meu bem, vamos fazer uma caixinha de pergunta e tarará. Por quê? Porque ele não é muito fã de fazer essas coisas. Mas indo pra fazenda, ele tá feliz, ele tá alegre, né? Então, a gente precisa ter essa astúcia, né? Ser astuta, como a cobra, né? O quê? Para até na hora de falar alguma coisa ou de pedir alguma coisa, né, a gente falar na hora certa, quando o emocional dele estiver completamente, ele esteja se sentindo muito amado, esteja completo, né? Por quê? Porque ele vai estar mais sorridente, ele vai estar mais solícito, ele vai estar mais amável. Mas isso também, hein, amiga? Gente, todo mundo sabe disso. Mas fica a dica, gente, que vocês, né, tenham uma noite bem caliente, né, com o esposo de vocês, e depois vocês vão conversar alguma coisa, né, vocês vão pedir algum presente, né, ou enfim, falar algo, né, que esteja acontecendo. Mas isso, gente, isso é uma regra geral para todo homem, tá? Isso não existe exceção, né? Todo homem é igual. Então, você, além de fazer isso, aproveite aqueles momentos que você sabe que ele tá muito feliz também, né? E aí aproveita para conseguir isso. E então, gente, a 4ª linguagem é tempo de qualidade. Então, tem pessoas que gostam de se sentirem... Sabe quando você se sente única, exclusiva, a atenção tá voltada toda para a pessoa? Então são pessoas que vão querer assim, vamos assistir um filme, né? Mas ele não quer que você vá assistir o filme e você fica mexendo enquanto assiste, né? Às vezes a pessoa vai falar assim, vamos fazer uma caminhada, vamos tomar um café, e nesses momentos é onde a gente peca. A gente não entende isso e o que a gente faz? A gente fica no celular, a gente vai resolver alguma coisa, ou você encontra outra pessoa e você fala para ela sentar junto com vocês, né? Então a gente precisa ter um pouco de entendimento em relação a isso. E se você tem
tem dúvidas, por exemplo, como eu tenho dúvida, né? Quando você tem um filho nessa transição da infância para a adolescência, né? Para essa fase de adulto, você pode ir testando, né? Aquilo que faz mais sentido. Então, nada te impede. Por exemplo, o que eu já fiz com a Alice, o que eu já fiz com as meninas, é sair só com uma delas. Então, Alicia, vamos tomar um café ali em tal lugar, vai só eu e você, né? Vamos nós duas, depois você sai com outro filho. Porque, gente, isso é essencial, né? Porque existem coisas, existem particularidades, né? E é um tempo só seu, né? Um tempo só seu e da pessoa. Só que não adianta, né, você fazer isso mexendo no telefone, né? Ontem a Ayla falou assim: mamãe, vamos brincar comigo? Aí eu falei: ô, minha filha, eu tô tão cansada, eu só queria ficar deitada. Ela: não, mãe, mas você vai ficar deitado no sofá e mandando eu fazer as coisas, porque ela gosta de brincar de cavalo, então ela é o cavalo, e ela gosta que a gente dê aquele comando, né? Tipo assim, não, então agora você vai galopar, vai passar esses obstáculos e corre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não adianta eu querer fazer isso, eu deito lá no sofá, vai lá, ela já, e ó, no telefone, e não presta atenção nela, né? Então, é onde a gente precisa, talvez, ter esse cuidado, né? Se você tá muito viciado em celular, hora de brincar com o filho, é hora de brincar, né? Hora de você ter uma conversa, você deitar na cama, para vocês lerem um livro, é você estar ali por completo, né? O quanto é ruim, às vezes, a gente tentar falar com uma pessoa e essa pessoa, ela não dá importância. O quanto é ruim, às vezes, a gente falar assim: eu queria passar uma tarde, né, agradável em casa, mas todo mundo fica fazendo uma coisa diferente, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Eu tenho uma amiga que ela fala que a linguagem do marido dela é tempo de qualidade e que ele gosta de passar o sábado inteiro assistindo filme, né? E que ela tem que ficar ali do lado dele, né? Assistindo o filme com ele, e ela não pode ficar mexendo no telefone. Então, a gente já sabe que se for algo grave, que a gente precisa falar com ela, a gente tem que ligar. Por quê? Porque ela não fica mexendo no telefone. Porque é um tempo onde ela pega para ter esse tempo de qualidade, né? Com o marido, com os filhos. E isso é importante, né? A gente fazer. É muito legal nós viajarmos em turma, né? Enfim, a gente fazer essas viagens, passeios, finais de semana, mas é muito bom também a gente dedicar um tempo só para nossa família, né? Então, se você tem a oportunidade, passa um final de semana, pega esse final de semana e fala assim: não, vai só nós, né? E nós vamos curtir, né? Nós vamos aproveitar só nós quatro, ou então nós vamos passar o final de semana aqui dentro de casa, mas nós não vamos ficar em televisão, nós não vamos ficar em iPad, né? Nós vamos jogar jogo, a gente vai passear, enfim, a gente vai se curtir, a gente vai dedicar um tempo para aquela pessoa, porque muita gente hoje, principalmente os relacionamentos, eles estão acabando porque as pessoas não têm tempo, né? A gente fala que um dos bens mais preciosos que nós temos é tempo, né? E a gente não tem mais isso, né? Mas não é que a gente não tem, a gente não prioriza, né? Então, que você tenha esse zelo, que você tenha esse cuidado, né? O fato de, às vezes, o esposo ir viajar não é desculpa para que antes disso você organize e tenha um tempo com o seu esposo, né? Que você, enfim, derrame, né, muito amor sobre a vida dele, né? Para que, de fato, ele se sinta amado, né? Ele se sinta querido, ele se sinta respeitado. Porque, assim, gente, a mulher, ela quer se sentir amada. O homem, ele quer se sentir honrado, ele quer se sentir respeitado. A linguagem de amor do homem é diferente, né? A mulher, ela tem muito aquela questão de se sentir amada, né? Protegida, guardada. E o homem já é diferente da mulher. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade. Eu fiz um Reels esses dias, gente, e foi um dos maiores, que teve maior visualização, aonde o David, ele chegava em mim e falava assim: Lu, eu quero falar um negócio com você. E aí eu: não, pera, só um minutinho. Não, daqui a pouquinho eu já te falo com você. Não, pera aí. E fiquei mexendo, né, no computador, no celular. Gente, isso é normal, tá? Hoje em dia, isso tá muito comum, né? Quantas mulheres vêm e falam assim: eu não tenho mais diálogo com meu marido, porque ele só fica no celular, ele passa o tempo inteiro
inteiro no celular. Então, que a gente tome muito cuidado, tá? Porque o celular, ele veio para nos beneficiar, mas literalmente nós estamos perdendo relacionamento, nós estamos perdendo filhos para televisão, nós estamos perdendo maridos para celular, né? Então, que a gente peça sabedoria, né, para Deus, para que a gente crie estratégias, né, estratégias essas que vão fazer a união. Então, uma delas, gente, é vocês abandonarem televisão, celular, e vocês passarem a fazer o que antigamente as pessoas faziam. As pessoas antigamente jogavam dama, elas faziam, montava quebra-cabeça, jogava vareta, né? Esses dias para trás uma pessoa falou assim: Lu, quais são os jogos que você compra aí para sua casa, né? Enfim, para que vocês estejam ali, né? Gente, não tem nenhum jogo caríssimo, não tem nada, né, assim, de sobrenatural. É o pif-paf, que é o baralho, é o uno, é a dama, é aquele pega-varetinha que você jogava assim, né, e tinha que pegar a vareta sem mexer os de baixo. Enfim, gente, é aquilo que a gente aprendeu na nossa infância, mas que a gente não trouxe isso para nossa casa, né? A gente trouxe o quê? Televisão, internet. E quantos filhos, né, estão sendo reféns disso e ficam ali, né? Por quê? Porque principalmente os pais estão extremamente viciados. Então, se o seu marido está viciado nisso, crie estratégias para tirar ele dali, né? Faça um jantar, coloque uma musiquinha, um vinho, enfim, né? Cada um dentro da sua realidade, mas que vocês possam, né, tá começando a fazer esse resgate, tá? Desse tempo de qualidade, né? E tempo de qualidade não é você passar o dia inteiro, né? Mas é na hora que você estiver ali, né? Você ter foco naquilo ali e não abrir mão, né? É você de fato fazer porque aquilo é importante para o outro, né? Talvez você tá cheio de coisa. Por exemplo, ontem, quando a Ayla falava assim, né, mãe, vem brincar comigo, não sei o quê, eu pensava no tanto de coisa que eu tinha que fazer, né? Mas uma das coisas que eu preciso fazer é com que ela se sinta amada, né? E provavelmente isso é o principal, porque não adianta eu ganhar o mundo, eu ganhar conhecimento, eu falar muito bem aqui na internet, mas eu não ter o coração das minhas filhas, né? Eu não ter acesso, eu não ter esse cuidado, esse zelo, né, com os meus. Por isso que eu falo, gente, que essas 5 linguagens do amor, tá? Foi pra mim. Meu ouvido é o mais próximo, né, da minha boca. Então, a 5ª linguagem, gente, é toque físico, né? Por que alguém se identifica, gente, com o tempo de qualidade? Eu confesso para vocês que, ultimamente, como as coisas estão muito corridas aqui em casa, é algo que eu tenho sentido muita falta, né? A gente conversou sobre isso. Gente, foi maravilhoso esse tema para mim, né? Porque a gente pôde refletir um pouquinho, né? Eu e o David, e a gente alinhar algumas coisas, né? Que a gente, no dia a dia, não percebeu, né, que estava sendo abandonadas, que estava acontecendo. Eu confesso que eu não sou muito ligada nessa questão do tempo de qualidade, mas eu me policio muito, né? Eu tenho me policiado muito e eu tenho visto que é algo que a gente precisa melhorar, né? Aqui, a Angeliquinha falando, é a minha, tempo de qualidade. Gente, é tão importante a gente saber isso, qual é aqui de fato traz, né, faz com que a gente se sinta amada. Porque, ó, todas vocês que estão colocando aqui, né, que é a minha, né, eu gosto, né, enfim, o seu marido, né, as pessoas que convivem com você, elas têm clareza que essa é a sua linguagem de amor? Porque, assim, a gente precisa fazer com que o outro entenda, né, é responsabilidade nossa, né, e não que o outro tenha que ter essa mesma linguagem, mas ele precisa ter convicção, precisa ter certeza que assim a gente vai se sentir amada. Ó, e é muito isso, Andy, o que você tá falando. Ó, pode ser só sentada no sofá com ele, sem o celular. Então, não é... Você já viu que as coisas... essa linguagem de amor, gente, ela não vem para que a gente faça grandes manifestações. Ela vem para que a gente possa resgatar o simples, né? Eu, particularmente, eu me propus a ter um tempinho assim com as meninas, a gente fazendo a leitura de um livro.
como a Alicia tá gostando muito de ler livro, então ela passa muito tempo deitadinha no sofá, lendo livro. Então, às vezes eu vou lá, eu falo para ela, eu falo, filha, você quer que eu vou lendo para você? Né? Me conta um pouco dessa sua história. Então, é uma forma de eu entrar na rotina dela, né? Eu mostrar que eu estou interessada pelo que ela tá fazendo e que eu estou ali, né? Enfim, para ajudar. Mas para isso, a gente precisa ter muita clareza, né, que o outro tá entendendo. Então, um desafio, gente, de hoje é você deixar isso muito claro. E o deixar muito claro não é você ir lá e, né, naquele tomzinho assim autoritário ou crítico, né, falar para o seu esposo, mas é de uma conversa bem legal, né? Principalmente, a gente começa perguntando assim, qual que é a sua linguagem, né? O que eu faço que você gosta, né? Se interesse por ele. E aí depois você fala o seu, entendeu? Para que ele também se interesse por você, né? Que a gente sirva primeiro para depois, né, ser servida. Não tenho tempo de qualidade com meu esposo. Ó, as pessoas que gostam de tempo de qualidade e não tem, deixa eu dar uma sugestão para vocês, que a gente até passou a ter isso em casa, e é algo que precisa ser resgatado. Nós estipulávamos o dia do casal, né? Então era um dia à noite, onde as meninas ficavam com a minha mãe, né, rapidinho ali, ou com a funcionária, ou então a gente já falava para as meninas, ó, hoje é o dia do papai e da mamãe, a gente vai sentar aqui para jantar, né, a gente vai ter um pouquinho de conversa, vocês vão poder ficar brincando ali e tal, mas assim, estipulem o dia do casal, né? O dia onde talvez vocês vão num cinema, né? Várias vezes eu e o David a gente foi pro cinema, ele gosta muito de cinema, então por várias vezes a gente foi pra cinema, né? Pra assistir um filme só nós dois, né? Enfim, sorrir ali um pouquinho. Vocês podem sair pra lanchar, vocês podem sair pra dar uma caminhada. Enfim, estipula o dia, quarta-feira é o dia do casal, na quinta-feira é o dia do casal, né? E não abra mão disso, principalmente se essa é a sua linguagem de amor, né? Que é um tempo de qualidade. Por quê? Porque isso, gente, vai melhorar o seu relacionamento, você vai se sentir mais amada, porém, você vai melhorar o seu convívio, você vai ter mais diálogo, né? Você vai ver que o seu marido está se doando ali por você. E querendo ou não, gente, né? Depois tem uma noite ali legal e tal. O marido vai até continuar querendo, né? Ter essa noite do casal. Essa noite do casal, gente, não é uma noite para vocês terem uma DR. Não é uma noite onde para vocês ficarem, o que nós vamos fazer na nossa vida? A gente precisa fazer uma planilha financeira. Enfim, não é uma noite para vocês tentarem resolver o casamento de vocês e as pendências, tá? É uma noite para vocês trazerem à memória aquilo que faz bem. É uma noite para vocês conversarem sobre coisas aleatórias. É para ser uma noite divertida, né? Uma noite prazerosa. Então, deixa as picuinhas, deixa os probleminhas de lado, né? E ali é como se você estivesse deletando tudo, né? Deleta todos os problemas e vai curtir a noite. Pra quê? Porque se for uma noite onde você passou a noite inteira reclamando que seu marido não te ama, que ele não faz isso, que ele faz aquilo, ele não vai querer ter mais noites. Por quê? Porque não foi agradável pra ele, tá? Então você precisa, e isso tem que ser uma noite alegre, uma noite divertida, né? Que vocês de fato vão ali, né, para criar uma memória agradável de vocês dois juntos, né? A quinta linguagem, gente, deu para vocês entenderem, né? A quinta linguagem, enquanto vocês respondem aí, e gente pode perguntando também se vocês tiverem alguma dúvida. A quinta linguagem é toque físico. Então, toque físico, como a gente falou na primeira live, são pessoas que gostam de abraço. A pessoa, ela tá sempre... sabe aquela pessoa que chega, ela tá sempre conversando, triscando, né? Ela gosta de contato, né? Então, às vezes, vai estar segurando na sua mão. Às vezes, vocês vão estar sentados num lugar, ela vai ser aquela que fica sempre passando a mão na perna. Então, assim, geralmente, é uma pessoa que gosta, né? Ela gosta de massagem, ela gosta de abraço, ela gosta de cafuné. Aqui em casa, nós temos, né? As meninas gostam de toque físico,
Então a Ayla, ela gosta, gente. Ela tá o tempo inteiro agarrando a gente. Ela tá o tempo inteiro subindo em cima da gente. Ela tá o tempo inteiro pedindo cafuné. Mãe, me abraça, né? Às vezes não é frescura, tá, gente? Quando os filhos às vezes vão dormir e falam assim, me abraça, né? Depois você sai. Eu gosto. Mãe, vem cá, faz um chamego, cafuné, né? Ela até brinca. A Ayla brinca que ela é meu grudinho. Ela fala assim, eu sou o grudinho da minha mãe, né? Eu que sou o grudinho, não sei o quê. Porque ela gosta, tá, gente? Então, assim, para que eu encha o tanque emocional dela, eu tenho que estar disposta, né, a abraçar, eu tenho que estar disposta a beijar, eu tenho que estar disposta a fazer cosquinha, né? Enfim, a estar o tempo inteiro ali, mexendo, virando, tendo esse contato. Por quê? Porque ela gosta, né? Não é muito... Como que eu vou te falar, gente? Eu gosto do abraço de manhã, né? Mas eu não gosto dessa melosidade, mas não é o que eu gosto, é o que minha filha gosta, né? Então, assim, a gente precisa ter essa noção, né, de qual é a linguagem do amor para que, de fato, a gente fale, né, essa linguagem. Ah, Luana, a pessoa tem uma? Não. Nós temos uma primária, aquela que é, assim, vamos dizer assim, essa é a maior, uma porcentagem maior, mas você pode olhar e falar assim, gente do céu, eu gosto de tudo que falou aqui, né? Eu gosto do abraço, eu gosto do tempo de qualidade, mas existe uma primária, né? Pega essa primária, né? Gasta a sua energia na primária, mas não deixando de fazer as outras 4, tá? Porque é um conjunto de coisas, né? Por mais que a pessoa fale assim, a minha linguagem não é presente, mas qual mulher não gosta de receber o presente no dia do aniversário, de receber umas flores no dia das mulheres, né? Enfim, de ganhar um presente de Natal, né? Então, assim, não faz sentido, né? Tá, por mais que o homem, difícil a linguagem do amor do homem ser presente, mas poxa vida, isso não é motivo de você não dar um presente no dia do aniversário dele, né? De você comprar presente para todo mundo e você não comprar para ele, né? Então, que a gente não vá, né, do 8 a 80, mas que a gente coloque em prática esses 4, né? Por que que é importante? A Alicia, a nossa mais velha, ela também gosta de toque, né? Só que é onde a gente precisa ter cuidado. Um dia ela chegou em mim e falou assim, mãe, o meu pai, eu não gosto quando meu pai me bate. Gente, eu fiquei olhando assim, eu falei assim, minha filha, qual foi o dia que seu pai te bateu? Se você falasse que a sua mãe, né, te bateu, sua mãe já te deu uma chinelada e tal, mas seu pai não, nem trisca. Ela, mãe, bate sim. Toda vez que eu passo por ele, ele me dá um tapa na bunda. Gente, sabe aqueles tapas na bunda que a pessoa tá passando assim e a pessoa dá um tapa? Aquilo, pra ela, era o pai dela batendo nela. Então, por quê? Porque a linguagem de amor dela era toque físico. Então, uma pessoa que a linguagem primária dela é toque físico, qualquer coisa que você faça, por exemplo, uma brincadeira, né? Se você ficar fazendo assim, ou então se você gritar com a criança, segurando nela, e a linguagem de amor do toque físico, aquilo pra ela é grotesco, aquilo ali pra ela é como se a gravidade fosse muito maior. Já é grave, tá, gente? É muito grave. Mas para essa criança que a linguagem é toque físico, é muito, né? Por quê? Porque a linguagem de amor dela é toque físico. Então, ela sofrer essa agressão, na cabeça dela é uma agressão, né? Porque o tapa, gente, que ele fazia era aquele tapinha que você dá na bunda, né? Ele faz isso na Ayla, ele faz isso em mim, ele faz isso nela. Ela não gosta. Né? Até o dia que ela me falou, eu falei assim, meu bem, deixa eu te falar, a Alice acha que isso é bater, então não faz esse tipo de brincadeira com ela, porque o que a Ayla gosta, ela não gosta, ela vê isso como algo ruim, então a gente precisa ter essa percepção, ops, com um filho eu posso fazer isso, mas com o outro eu não posso. Tá? Porque eles são pessoas totalmente diferentes e a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente fala assim, eu crio tudo igual, né? Eu faço tudo igual, eu fiz isso para todo mundo, tá, gente? Todo mundo, cada um deles, ó, a minha mão, cada dedo, um é diferente do outro, tá? Então você precisa entender, né, como lidar com cada um, né? Então, se ela não gosta do tapa, beleza, né? Não dá mais esse tapinha na bunda dela, que isso para ela é uma agressão. Ela não vê isso como uma brincadeira, como algo legal, né? Mas continua abraçando, beijando, né? Enfim, é esse cuidado que a gente precisa ter,
tá? Mas isso a gente vai fazendo no dia a dia, isso a gente vai assimilando, né, na convivência. E você, por exemplo, né, com o seu esposo, você pode conversar, gente. Por várias vezes, eu e o David, a gente senta, a gente conversa. Ontem mesmo, que ele perguntou qual era o tema da live, eu falei assim, olha, é as 5 linguagens. Então, a gente já entrou no assunto, né, e fez alguns ajustes daquilo que eu achava que estava faltando, ele, daquilo que ele achava que estava faltando eu fazer por ele, né, enfim. É algo que vocês precisam ter um diálogo. E para nos ajudar, existem os livros, né? As 5 linguagens do amor, né? Que é esse livro aqui. Ah, Luana, eu tenho filho, eu me interessei. Gente, tem as 5 linguagens para criança, tem as 5 linguagens para o adolescente. Se você é uma mulher muito problemática, assim como eu, que se viu intuído e às vezes o seu marido tá ficando doido tentando te agradar, você vai comprar esse livro para ele, que é as 5 linguagens. Oh, gente, perdão, não. Peraí, que esse aí é outro. As 5 linguagens do amor para homens. Para quê? Para ajudar o seu marido a te entender, porque às vezes você é muito complicada, assim como eu sou. Então, dá esse livrinho para ele, porque vai ajudar. E não é, gente, dar porque é uma cobrança, não. É você entender que às vezes você é uma pessoa assim, meio complicada, que gosta de tudo um pouco, que tá sempre muito sentida e tal. Então, que ele precisa disso para ajudar, né? Para ajudar ele a te entender. Enfim, né? Isso é mais uma ajuda para você do que para ele, né? Porque, gente, vamos dizer, né? Nós mulheres somos muito complicadas. E esse daqui, gente, são as 5 linguagens do perdão, tá? Que é um lançamento deles. Gente, o lançamento, mas já tá na segunda edição. Ah, tá, segunda edição porque é do perdão, né? Então, é um lançamento deles, as 5 linguagens do perdão, até para você entender como tratar as pessoas nessa questão, porque que às vezes a gente fere, né? Quando eu dei o exemplo da Alicia, o David fazia a mesma coisa que fazia comigo e com a Ayla, mas para ela era diferente. Tá? Para ela, em vez de ser algo divertido, era algo que trazia uma aflição. Então, até para essa questão, para a gente poder entender um pouquinho, né, aquilo que magoa as pessoas, como a gente, né, pode acessar, como a gente vai conseguir pedir perdão de maneira que a pessoa entenda, né, que a gente não quis ferir. Então, assim, gente, tem muitos recursos, né, para a gente se especializar, para a gente poder enxergar. Quando a gente leu esse livro e começou a colocar em prática, muitas coisas mudaram, tá? Porque eu me sentindo amada, eu também tenho mais facilidade em dar amor, né? Em fazer com que a pessoa, ela se sinta, né, também amada. E isso é um ciclo, né, gente? Eu me sinto amada, eu dou amor, meu marido se sente amado, né? Então, assim, é um ciclo, né? Mas esse ciclo, ele não pode ser interrompido. Então, se você hoje sente necessidade de estar, se talvez hoje para, né, um pouquinho aí, ó, fica como uma atividade de hoje, né? O que eu sinto falta, né? Aquilo que você sente falta, provavelmente está muito ligado à sua linguagem de amor. Então, aquilo que você sente falta, não chegue como uma cobrança para o seu marido, mas dê sugestões, conversem vocês dois juntos, pergunta o que ele gosta que você faz, o que ele está sentindo falta. E ali é um tempo onde vocês podem estar encaixando as coisas, colocando as coisas no lugar, né? Buscando uma melhoria. Isso não quer dizer que seu casamento está fracassando, isso quer dizer que vocês têm maturidade para mudar as coisas. E amanhã, gente, hoje, meu Deus, hoje o nosso tema foi bem extenso, né? E amanhã eu espero todos vocês, né, às 8h31, para que a gente possa trazer mais luz, né, para os nossos relacionamentos. E eu quero, gente, que vocês compartilhem comigo, né, eu vou estar postando essa live, então eu quero que vocês compartilhem lá, curta, comenta, compartilha, envia, né, para aquela sua amiga, para o seu marido, né, para que eles possam, né, tá entendendo um pouco mais sobre essas linguagens, né, e compartilhem, convidem mais pessoas, né. Amanhã eu espero que todos vocês tragam mais um convidado, né, e que a gente possa superabundar na vida deles, né, de maneira que a gente não seja o mesmo de ontem, mas que a gente busque sempre melhorar, né, e foque não na sua linguagem de amor,
mas primeiro descubra a sua, para que você possa falar sobre ela, trazer luz, fazer com que as pessoas entendam qual é a sua linguagem, mas também descubra a linguagem de amor das pessoas que convivem com você, tá? Isso é muito importante, né? Você é responsável por ter filhos emocionalmente saudáveis, um esposo que se sinta amado, respeitado, né? Honrado. A responsabilidade é sua, assim como eles têm responsabilidade de fazer com que seu dia seja mais alegre, com que você se sinta amada. Mas isso sem pressão e sem julgamento, tá? Com muito diálogo, com muito amor, com muita paciência, né? Com muito entendimento. Descubra sobre você, descubra depois sobre o outro e ajude, né, as pessoas de dentro da sua casa a se entenderem e a entender também o seu jeito, tá bom? Então, muito obrigada. Meninas, vamos tirar o nosso print para que vocês possam estar postando, convidando mais pessoas, né, para participar. Eu conto, deixa eu tirar bem aqui os comentários, gente, só pra gente tirar um print bem legal, né? Então, eu conto com a participação de todas vocês amanhã, tá? Vai ser um prazer. Amanhã, gente, às 8h31, tá bom? E prometo que não vou passar de 40 minutos, no máximo 1 hora. Hoje é porque o tema era um pouquinho mais extenso. Vamos lá. Gente, um dia abençoado para você, que você possa derramar amor na vida do outro, mas e se fazer entender, tá? Que as pessoas da sua casa entendam, né, qual é a sua linguagem, mas que você também entenda o próximo e que você derrame muito amor sobre a vida dele, né? Fiquem com Deus. Eu vou estar colocando algumas perguntinhas ali nos stories. Quero que vocês participem. Me coloca ali qual é a sua linguagem de amor. Eu quero saber qual que é a sua linguagem de amor. Você tem clareza? Então, coloca ali na caixinha de perguntas que eu vou estar repostando, né? E vou estar falando um pouquinho mais sobre cada linguagem de amor ali, tá bom? Fiquem com Deus, vocês tenham um dia abençoado e que o Senhor possa derramar muito amor sobre a vida de vocês, né? E não cobre o outro, tá, gente? Não cobre o próximo, né? Seja você aquele que traz luz, né? E faça com que as pessoas entendam a sua linguagem. Um beijão, fica com Deus. Até mais.